Salve minha gente, sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Se você está comigo, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Ao capítulo 24, Cristianismo é o caminho. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador como acusadores de Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo governador Félix, gozamos de paz profunda graças à sua direção e às reformas feitas em favor deste povo. Reconhecemos e agradecemos todos esses benefícios realizados, sempre e em toda parte. Mas, para não detê-lo muito tempo, peço sua atenção por um instante, pois conhecemos a sua benevolência. Verificamos que este homem é uma peste. Ele promove conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazareus. Ele tentou inclusive profanar o templo, por isso o prendemos. Pretendíamos julgá-lo segundo a nossa lei, mas o tribuno Lísias interveio, arrancou-o das nossas mãos com muita violência e ordenou a seus acusadores que comparecessem diante da sua presença. Interrogando-o, Vossa Excelência poderá certificar-se de todas as coisas de que nós já o estamos acusando. Os judeus também apoiavam Tértulo, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então o governador fez sinal para que Paulo falasse, e este começou. Eu sei que há muitos anos Vossa Excelência é juiz desta nação, e por isso me sinto à vontade para defender a minha causa. Como Vossa Excelência mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, jamais alguém me viu discutindo com outra pessoa ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-lhe, porém, uma coisa: eu estou a serviço do Deus de nossos pais, segundo o caminho, que eles chamam de seita. Acredito em tudo o que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, ou seja, que todos vão ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Por isso eu também me esforço para manter sempre a consciência limpa diante do Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para o meu povo e também apresentar ofertas. Quando eu estava fazendo isso, depois de ter feito a cerimônia da purificação, eles me encontraram no templo. Não havia ajuntamento nem tumulto. Alguns judeus da Ásia, porém, são eles que deveriam apresentar-se a Vossa Excelência e acusar-me, caso tivessem algo contra mim. Ou então, que estes homens aqui digam se encontraram em mim algum crime quando compareci diante do Sinédrio, a não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles: é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Testemunho diante da corrupção. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa, dizendo: quando o tribuno Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas que ele desse o bom tratamento e não impedisse que seus amigos o visitassem. Alguns dias mais tarde, Félix veio com sua esposa Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Mas quando Paulo começou a comentar sobre a justiça, a continência e o julgamento futuro, Félix ficou com medo e disse: por agora você pode ir. Quando eu tiver mais tempo, mandarei chamá-lo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. Entretanto, querendo agradar aos judeus, Félix havia deixado Paulo na prisão. Capítulo 25. Os poderosos temem fazer justiça. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém.
os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus se apresentaram para acusar Paulo. Pediam com insistência movidos contra Paulo, o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matar Paulo durante a viagem. Festo, porém, respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia, e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vocês estiverem habilitados, desçam comigo a Cesareia, e se alguma coisa existe de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias e foi para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham ido de Jerusalém o rodearam, apresentando muitas e graves acusações, que, no entanto, não conseguiam provar. Paulo se defendeu, dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Querendo agradar aos judeus, Festo disse a Paulo: você quer subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença, a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como Vossa Excelência perfeitamente reconhece. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com o seu conselho e disse: você apelou para César, então irá a César. Afinal, acusar de quê? Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus trouxeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu respondi a eles que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá, e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião, e a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto, imperador. Ordenei então que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Agripa disse então a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e foram à sala de audiências, junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. Festo deu uma ordem e Paulo foi introduzido. Então Festo disse: Rei Agripa e cidadãos aqui presentes, vocês estão vendo aqui o homem que, por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, exigindo que ele não deve continuar vivo. No entanto, eu verifiquei que ele não fez nada que mereça a morte, mas, como ele mesmo apelou para César, decidi enviá-lo. Acontece que nada tenho de concreto sobre ele para escrever ao soberano. Por isso eu o faço comparecer diante de vocês, principalmente diante de Vossa Excelência, Rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, eu tenha o que escrever. Com efeito, pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra ele. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura destes 2 capítulos comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!